Então, passo a palavra para o Roberto, para que vai coordenar a discussão do artigo, do capítulo do livro. Roberto, você tem a palavra. Ok, eu vou apresentar um capítulo que traz uma abordagem diferente dos quadrinhos. Eu não vou tecer considerações, eu vou apresentar a visão do autor, né, sobre este gênero, não sei se a gente pode chamar assim, tá? São os art comics. Vamos lá. Vamos ver se entra agora. Entrou? Sim, só aperta o botão ali para ocultar e tenta maximizar. Aí. Isso. Tá. Então, a gente continua discutindo capítulos do The Routledge Companion to Comics. Agora nós estamos entrando na segunda parte dessa estrutura que os organizadores fizeram. Essa segunda parte trata dos gêneros dos quadrinhos, saiu um N a menos aqui, dos quadrinhos. É o capítulo 13, intitulado Art Comics. O autor, esse Andrei Molutiu, que é professor do Departamento de História da Arte, diretor do Centro de Estudos de Quadrinhos e Arte Sequencial da Universidade de Indiana e autor do livro Abstract Comics and Anthology, publicado pela Fantagraphics em 2009. A gente vê aqui a capa do livro acima, tá? E aqui uma das histórias, um dos quadrinhos que entraram nessa definição de Abstract Comics. Está nessa antologia. E ele fala assim: enquanto o crescimento das histórias em quadrinhos, desde o início do século XX, né, até hoje, é uma tentativa complicada, tornando-se comum para um segmento delas a ascensão na maturidade com a sofisticação temática e a complexidade que marca a diferença entre comic books. Eu deixei em inglês, porque ele fala de comics, fala de comic books, tá? Então, deixei assim. Das chamadas eras de ouro e prata e as graphic novels de hoje. A narrativa de legitimação crítica tem geralmente tomado a forma de uma exacerbação do textual e a consequente repressão do visual, assim que as graphic novels entraram no mercado literário. Então, ele acha que com as graphic novels entrando nas prateleiras das livrarias, o texto passou a ter mais importância do que os desenhos, a arte. O desenvolvimento tendeu a obscurecer o envolvimento de alguns quadrinistas concernente com o mundo da arte, mais do que o da literatura. Começando nos anos 1990, um grupo de artistas cujos estilos comuns, influenciados por Gary Painter, eu vou falar dele mais para frente, de Michael DeForge e Enya Davidson, têm sido caracterizados sobre a rubrica de art comics, tudo junto. Enquanto a reação codificada no termo comportamental contra a legitimação em um contexto maior, pelo talvez a designação menos restrita, art comics, duas palavras, criada com sensibilidades relativas em total conhecimento dos desenvolvimentos contemporâneos no mundo da arte. Ele está falando das belas artes. Aqui, a capa de uma das revistas do Gary Painter, ao lado uma página com os desenhos do Painter
Embaixo, Michael DeForge, Familiar Face, tá? Lembra muito Miró. E Enya Davidson, um trecho de uma das histórias dessa autora. Particularmente, Art Comics focam em quadrinhos que, de um jeito ou outro, rejeitam ou questionam a noção de arte sequencial como sendo fundamentalmente uma narrativa, ou mais especificamente uma história, na qual a arte visual é relegada ao papel subserviente como ilustração da narrativa verbal. Art Comics podem ser divididos em diversas categorias, ocasionalmente sobrepostas. Pinter e seus seguidores Art Comics podem fazer uma história convencional que pode ser narrada, mas os quadrinhos enfatizam a primazia do visual ao liberar o traço gráfico, as demandas para uma discreta representatividade. A sequencialidade não mais resulta exclusivamente das necessidades do roteiro, mas pode igualmente derivar do encantamento formal dos painéis. Eu acho que ele está se referindo às vinhetas, né? E a narrativa ascende tanto do ato de desenhar como ao contrário. Outros art comics são herdeiros da sensibilidade do dadaísmo, surrealismo ou das colagens da pop art, frequentemente remixando elementos pré-existentes para criar textos verbo-visuais que, em sua rejeição à função lógica linear da narrativa, são mais como uma escrita experimental avant-garde. As tiras de quadrinhos experimentais de Mark Newgarden, do final dos anos 80 e início dos anos 90, algumas das quais marcam um ponto de contato entre quadrinhos e arte conceitual. Em relação a esta segunda categoria, alguns criadores têm feito quadrinhos que, sem recorrer à estética da colagem, obedecem à lógica da organização sequencial, que deve mais aos procedimentos conotativos da poesia, como também os filmes de avant-garde não narrativos. Esta categoria se estende das inovadoras, entre aspas, novelas de 1970 a 75, de Mark Vaughan James, aos trabalhos recentes de Kevin Huizenga, John Hankiewicz e Aidan Koch. E aí a gente vê uma página e um trabalho do Mark Newgarden. Aliás, vocês vão notar que a Nancy, essa personagem, chamada de Chuchuquinha ou Teca aqui no Brasil, ela é muito usada pelos artistas, desde a pop art até os mais recentes. Do lado direito, a gente tem uma vinheta do Martin Vaughan James. Embaixo à esquerda, uma página do Kevin Huizenga, um trabalho do John Hankiewicz, um trabalho gráfico, né? E à direita aqui nós temos duas páginas do Aidan Koch. Que, aliás, parece mais um caderno de esboços, né? Uma quarta categoria consiste em quadrinhos abstratos, abstract comics, como o autor chama. Painéis de quadrinhos que contêm exclusivamente ou principalmente formas abstratas em lugar de imagens representacionais. Nos quadrinhos abstratos, a narrativa não é representacional, ilustrando um argumento que poderia ser comunicado verbalmente, mas surge das transformações formais e variações de energia composicional, construindo algo semelhante à música visual. Eu fiquei pensando nessa ideia de música visual, mas essa semana eu vi no telejornal uma exposição aqui em São Paulo tem uma série de fitas de plástico que vibram com a música.
Então, é uma música visual. A noção de imagens abstratas em sequência não é exclusiva dos quadrinhos. Experimentos com a forma podem ser encontrados no trabalho feito na Bauhaus, né, aquele grupo de designers, arquitetos, que existia na Alemanha nos anos 20 até a ascensão do nazismo, né, e depois foi proibido, pelo artista Kurt Kranz, no final dos anos 20, começo dos anos 30, em pinturas e desenhos de Pierre Alechinsky, do grupo Cobra. Pierre Alechinsky era pintor e gravurista belga, nascido em 1926. E o grupo Cobra é um grupo artístico de pintura, música e poesia de vanguarda, criado em 48. O nome é o acrônimo de seus fundadores. Então, o C é de um dos criadores, o B de outro, e o A de Alechinsky. Iniciados em 1965, e até peças ocasionais de Jackson Pollock e William de Kooning. No campo dos quadrinhos do cartoon, as primeiras experiências foram feitas por Saul Steinberg, com esse Steinberg na pá, e Crumb, mas o gênero floresceu na última década. Como esse texto foi escrito nos anos de 1910 a 1920, então, ele está dizendo como última década é a primeira década do século XXI. E aqui a gente tem um trabalho do Pierre Alechinsky, talvez, que usa influências, né, de pintores abstratos. Primeiros entrelaçamentos, né, ele usa a palavra crossovers, eu coloquei entrelaçamentos. A fertilização cruzada entre os mundos dos quadrinhos e das belas artes podem ser vistas desde os primeiros estágios da indústria dos cómics estadunidenses. As representações estroboscópicas de movimento de Friedrich Opper, por volta de 1903 e 1904, em tiras como And Her Name Was Maud, derivam das fotografias de Etienne Jules Maré, das décadas de 1880 e 90, e prefiguram fórmulas idênticas de representar o movimento dos artistas italianos futuristas, como Giacomo Balla, em Dynamism of a Doc Analyte, de 1912. Então, o que ele quer mostrar aqui é o movimento do personagem, que está no quinto quadrinho, que ele se assemelha a essa fotografia experimental do movimento, né, feita pelo Maré. E o quadro do cachorro na coleira, né, esse movimento todo do cachorro, as patas se movendo rapidamente, de tal forma que a gente não vê elas integralmente, a gente só vê alguns traços, né? Gasoline Alley, criada por Frank King em 1918, a imagem está aqui no canto direito, apresentava nas páginas dominicais feitas na década de 1930 personagens percorrendo através e comentando sobre as vinhetas, panels, derivados de artistas modernistas como Kandinsky, Derain ou Delaunay, ou através das xilogravuras impressas do expressionismo alemão. O Kandinsky, a gente vê aqui à esquerda, enquanto a totalidade Crazy Cat, de George Herman, tinha se tornado a favorita da inteligência cultural, a elite cultural. Por suas piadas peculiares e tons poéticos, o autor
aumentava seu layout nas páginas dominicais com rigorosas geometrias que rivalizavam com a abstração geométrica de Piet Mondrian. Então, Mondrian está faltando aqui um pouco. A gente vê em cima, é um quadro abstrato com figuras geométricas e cores. E aqui, uma página do Crazy Cat, que não está em boa definição, onde a gente vê ao centro um retângulo e mais abaixo uma vinheta que está torta. Um esforço maior para abrir um caminho entre o campo dos cartoons e a arte pode ser encontrado no trabalho de William Steig, que contribuiu com cartoons convencionais para a revista New Yorker desde 1929 e publicou uma década depois o primeiro de seus livros de, entre aspas, desenhos simbólicos, About People, que em vez de trabalhar a gag como mecanismo estabelecido da interação do cartoon com o recordatório, fazia observações psicológicas, algumas com formas abstratas para representar os tipos de personagens. Entre 1939 e 1951, Steig publicou 6 volumes de desenhos simbólicos, cujo estilo gráfico deve-se à influência de Pablo Picasso, Paul Klee e Juan Miró. A gente vê embaixo aqui essa vinheta, na parte de baixo da página, que realmente lembram um quadro do Picasso. Os, entre aspas, desenhos simbólicos pretendem ser uma nova forma de arte entre o modernismo exposto nas galerias de arte e a arte popular das revistas de cartoon, tornando-se a terceira fonte da arte, the third string art. Abaixo, The Pride One, e em cima, um livrinho dele chamado All Embarrassed, de 1944, já com imagens que ele na capa. Steig foi sucedido por Abner Dean e Robert Osborne, tendo o segundo publicado livros aperfeiçoando seu amálgama, blend, de cartoon e, entre aspas, arte, apresentando referências estilísticas de Goya, a pintura zen e o expressionismo abstrato. Saul Steinberg, colega de Steig na revista New Yorker, elaborou sua própria forma de terceira fonte da arte. Alguns de seus cartoons seguem os desenhos simbólicos de Steig, enquanto muitos outros investigam a natureza da inscrição gráfica, graphic inscription, e a relação entre signos indéxicos, icônicos e simbólicos, de acordo com a taxonomia de Charles Sanders Peirce. Então, embaixo aqui, à esquerda, uma vinheta do Abner Dean, outra vinheta do Robert Osborne, e a capa do livro The Labyrinth, de 1960, do Steinberg. Notem que dentro da cabeça do estilizado personagem tem um coelho. Histórias em quadrinhos e cartoons em geral são uma combinação de signos icônicos, imagens representacionais, simbólicos, que são as palavras, e indéxicos, referentes à mão do artista, assim como ao pincel. Enquanto a maior parte dos cruzamentos entre os mundos dos cartoons e arte envolvem cartunistas adotando e adaptando as aproximações da arte, que ocasionalmente tomam a direção oposta, com artistas tomando estilos mais populares para publicações periódicas. Aí entra a era da pop art, que os artistas vão tomar o que é mainstream, o que é popular, no sentido de ter um público muito grande, como os quadrinhos, as peças publicitárias, etc. Começando em 1952, o artista Jazz Collins, ou apenas Jazz, aplicou técnicas de colagem a tiras de jornal como Dick Tracy, do Chester Gould, tira policial, e Lance, The Warren Tufts,
eu não conheço esse Lance, talvez o Valdomiro conheça, para remixá-las em novos trabalhos sequenciais, enfatizando que adições não eram feitas aos textos, imagens, linhas, sinais, exceto a colagem. Joe Barnard, com os poetas Ted Berrigan e Ron Pedgett, publicou em 1965 4 páginas de Personal Nancy Glover, novamente a Nancy aí, no comic book independente The Nancy Book, com influências da pop art. Então, a gente vê aqui do Jazz Collins, o Dick Tracy, né, usando as imagens dos quadrinhos do Chester Gould, né, mas como se fosse uma paródia. Da Nancy, nesse livro que está à direita, The Nancy Book, nós temos essa imagem, If Nancy Was a Boy. Então, ela tem a genitália masculina, ela sobe o vestido e mostra uma genitália masculina, né? If Nancy Was a Boy. Opa, espera um pouquinho. A pop art já havia emprestado muitos elementos das tiras e comic books, focando na espetacular cultura comercial. Richard Hamilton fez em 56 uma colagem intitulada Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So Appealing? Traduzindo, o que faz os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes, que se tornou o cartaz da mostra inglesa de pop art. A gente vê... Peraí. A gente vê aqui embaixo, à direita, essa colagem. Então, tem objetos de consumo com aspirador de pó, meios de comunicação, como o gravador de rolo, a televisão, atrás uma imagem de um cinema em que está em cartaz o Cantor de Jazz, o primeiro filme com som, tá? O fisiculturista segurando uma raquete escrita pop. E na parede tem uma vinheta da revista True Romance, que era desenhado pelo Jack Kirby. Não sei se o Richard Hamilton sabia que era uma página do Jack Kirby. Eu acho que ele só pegou pelo desenho, né? E tem também do lado um quadro com o Abraham Lincoln. Jasper Jones usou em 58 a composição do layout da tira do personagem Brucutu, assim como a linguagem clichê do cartunismo e a presença gráfica da imagem dos quadrinhos, como fez Andy Warhol em 1961 com Dick Tracy e Nancy, novamente a Nancy, e Roy Lichtenstein em várias telas. Os quadrinhos da pop art funcionaram em parte como crítica de um meio para o outro. De 1966 a 1969, os membros do grupo Harry Who, de Chicago, publicou catálogos para suas exibições anuais no formato de comic books, apresentando cartoons e tiras desconcertantes e não narrativos, em estilos gráficos que combinavam a influência de Lichtenstein com Art Brut e as imagens psicodélicas do período. Então, aí a gente tem do Jasper Jones. Opa, fiz errado aqui. Eu não vejo muito Brucutu aqui, mas a ideia é que ele usou uma página do Brucutu para fazer essa obra. Aqui tem do Andy Warhol o Dick Tracy, ele tirou parte do texto do balão de fala. Aqui um trecho, né, da história da Nancy. Aqui do Roy Lichtenstein, com o Pato Donald e o Mickey. E aqui um dos catálogos do grupo Harry Who.
tem uma palavra atrás chamada hide, que a gente pode, pela sonoridade, a gente pode traduzir como esconder ou como as costas. O estilo da pop art também marcou nos quadrinhos mais mainstream e comerciais, como os quadrinhos camp. Aí eu fiz uma nota em rodapé aqui. Camp pode ser entendido como irônico, exagerado, teatral, e aí como o seriado do Batman. Autorreferenciais do final dos anos 60, como na Art Comics, revista como Life with Archie and Josie, feitas por Frank Doyle entre 1967 e 68, e na editora Harvey, Bunny Queen of the In Crowd. Longe do estilo camp, a influência da versão de Lichtenstein, da renderização, aí mais uma nota de rodapé. Renderização é o processo de modificações feitas de um projeto que são transformadas em um arquivo final reproduzível. Então, a versão de Lichtenstein da renderização dos comic books pode ser vista nos trabalhos de Jack Kirby depois de 1965 e estende as mudanças no estilo gráfico da época. Aqui em cima, a gente vê as capas Life with Archie, né, com a capa, com essa diagramação, essa composição que lembra muito quadros da pop art, e a Bunny, the Queen of the In Crowd, né, que trabalha com os elementos da época, os músicos meio Beatles, as roupas, a dança. E aqui, do Roy Lichtenstein, do lado esquerdo, o quadro, e do lado direito, o Magneto dos X-Men, feito pelo Jack Kirby. Provavelmente o Jack Kirby viu este quadro do Lichtenstein. Foi nesse contexto que aspectos dos quadrinhos underground do final dos anos 60 precisam ser entendidos. Esse tipo de quadrinhos veio do espírito de rebelião que pode não estar conectado à linhagem do mundo da arte. Crumb e outros contribuidores da Zap Comics seguiram seu próprio caminho, possivelmente sem a influência direta da crítica da pop art de Brainerd à narrativa. Uma história de 3 páginas de Crumb junta nas vinhetas elementos da cultura de consumo, como o número 1 da nota de dólar, signos simbólicos que trazem para o primeiro plano convencional da natureza da linguagem cartunística, flechas, notas musicais, fumaça de explosão ou balão de fala preenchido com texturas gráficas ilegíveis, e referências à história dos quadrinhos, a exclamação da linguagem extraterrestre padrão da EC Comic, entre aspas, Spafon, os alienígenas que apareciam na Weird Science, e outras revistas da Comics, terminavam suas frases com Spafon. E o Robert Crumb termina essas páginas com a palavra Spafon. De acordo com uma lógica visual alusiva que tem menor conexão com as convenções da narrativa do meio. Então, aqui à esquerda, a gente vê uma dessas páginas, tá, da história justamente intitulada Spafon. Então, tem notas musicais, balões de fala sem nada dentro, flechas, vinhetas com determinadas ilustrações que não são representacionais. Fora do underground, emergiram 2 figuras cruciais, Martin Vaughan James e Art Spiegelman. Art Spiegelman, criador do mouse, que gradualmente transformaram a retórica visual do underground, da energia psicodélica da Zap, em alguma coisa próxima à narração hermética dos cineastas franceses, do filme O Ano Passado em Marienbad, de 61, de Alain Resnais
e Alain Robbe-Grillet, que foi o roteirista, ou Os Últimos Textos, de Samuel Beckett. Rowan James publicou uma série de 4 livros entre 1970 e 72. Morando anos na França, Rowan James absorveu as posições ideológicas da vanguarda literária francesa, formando o primeiro manifesto antinarrativo da tradição dos quadrinhos. Então, a gente tem aqui os trabalhos dele, à esquerda, o livro Elephant Above, depois The Projector, a capa do... Aliás, tirando o Elephant, os outros são todos capas. The Projector e The Cage, The Park e, finalmente, The Cage. Muito da mesma postura pode ser encontrada no prefácio, na forma de quadrinhos, de Breakdowns. A principal contribuição de Art Spiegelman aos Art Comics, além de ter sido editor da revista Raw. Raw significa cru. Aqui a gente tem a capa do Breakdowns, publicado pela Companhia das Letras em 2009, aqui no Brasil. Uma capa do Harold Pinter, chamada Raw, aliás, da revista Raw, uma edição única, só com os trabalhos do Harold Pinter, Gary Pinter, na verdade, com seu personagem Jimbo, e aí a revista Raw e sua diáspora. A maioria dos quadrinhos que aparecem na Raw, editada por Spiegelman, e Françoise Molly, a mulher do Spiegelman, de 1980 a 92, não se enquadra exclusivamente sob a bandeira dos Art Comics. Contudo, Raw foi desde o começo uma participante ativa na cena artística do centro burguês de Nova York nos anos 80. O artista Gary Painter, depois de publicar primeiramente no fanzine de música Slash de Los Angeles, a quarta imagem, aqui a capa desse fanzine Slash, e do lado tem um bonequinho que é vendido do personagem dele, Jimbo. Tem a mesma concepção, sei lá, do Homem-América, do Batman, dos bonequinhos action figures. O Jimbo é um punk meio bobo. Tá? Então, depois de publicar primeiramente no fanzine Música Slash de Los Angeles, onde ele adquiriu reputação como o primeiro cartunista punk, começou a contribuir com a Raw. Seu personagem Jimbo ganhou em 82 uma edição própria da revista, que a gente vê a do meio aqui, a terceira, da esquerda para a direita. Foi a única edição dedicada a um artista só que a Raw publicou. Tendências similares às de Painter podem ser encontradas na Raw nas tiras Jack Survives, de Jerry Moriarty, que detalha em uma página pictórica momentos inexpressivos da vida de seu protagonista, o Jack Survive, ou em Cass, entre outros. Uma abordagem diferente foi tomada por Mark Newgarden, em Bazooka Joe Loves Savage Fury, cujos quadrinhos se aproximaram da estética pop art, colagens de jazz e das pinturas de Jackson Pollock. A tira continua a ser publicada semanalmente no New York Press, misturando imagens e textos aleatórios ou mostrando simplesmente a palavra "hi" em várias vinhetas ou apenas as frases "Imagine a drawing of Dennis de Menace", imagine um desenho do Pimentinha, e "Imagine a sentence of Samuel Beckett". Então, aqui, capa da Raw, o Jack Survive, a capa e uma página com o personagem, o Cass, o seu quadrinho Underworld, que foi publicada pela Zarabatana no Brasil,
o Bazooka Joe, vocês podem notar as vinhetas a vinheta do lado, as vinhetas do lado esquerdo e do direito, com a aparência de um quadro de expressionismo abstrato do Jackson Pollock. E aqui o quadrinho, né, somente com a frase Imagining a Drawing of Denis Menace, e embaixo, Imagining a Sentence of Samuel Beckett. Quadrinhos abstratos e Gallery Comics. Eu não traduzi Gallery Comics, seriam quadrinhos de galerias de arte, então deixei no original. A ideia de combinar arte abstrata com sequencialidade emergiu espontaneamente várias vezes desde os anos 20. Na maioria das vezes foram experimentos únicos e isolados. Quadrinhos abstratos requerem um tipo diferente de leitura em comparação à narrativa de quadrinhos baseados em roteiros, e até em outros quadrinhos de arte nas quais textos e imagens representacionais podem ainda facilitar a leitura sequencial. A noção de Gallery Comics foi proposta por Christian Hill em uma sessão do mesmo nome do Encontro da Associação de Arte de 2006. Entretanto, a noção de quadrinhos feitos especificamente para exposições em galerias antecede essa designação. Leila Ali, ele escreveu Leila, mas o nome dela é assim mesmo, Leila Ali, criou em 2001 um quadrinho sem título de 100 palavras para exibição no Museu de Arte Moderna de Nova York, e desde 2003 a artista britânica Rachel Kettle tem integrado seus quadrinhos a instalações maiores, algumas vezes em colaboração com Steve Richards, que também incluem vídeo, arte sonora e componentes esculturais. Brandel criou grandes murais apresentando painéis de quadrinhos, algumas vezes representacionais e outras abstratos. Então, aqui a gente tem uma arte da Leila Ali, um quadro da Rachel Kettle e um parecendo uma história em quadrinhos abstrata do Brandel, todos eles expostos em galerias ou museus. No Japão, talvez o criador inicial da arte sequencial foi Sasaki Maki. Seus quadrinhos Nansensu ou Nonsense, publicados em revistas como Garo e Asahi, no final da década de 60 e início de 1970, foram criados sob a influência da pop art e formam um interessante paralelo com quadrinhos contemporâneos de cartunistas underground estadunidenses. O artista, não sei se é Tiger Tateishi, não sei se Tiger é um apelido, começando no final dos anos 60 até sua morte em 98, criou pinturas a óleo subdivididas em painéis que funcionavam como tiras de quadrinhos sem palavras. Essas pinturas combinavam imagens e pinturas tradicionais japonesas e gravuras ukiyo-e, com motivos de ficção científica, formas abstratas e qualidades inexpressivas remanescentes da arte de René Magritte. Então, aqui a gente tem aqui o do Sasaki Maki, do lado esquerdo, no meio o Tiger Tateishi, e um quadro do René Magritte. Junko Mizuno criou suas próprias versões mutantes de shoujo. Shoujo é mangá para mulheres, sob a influência do movimento Superflat, que traduzia imagens do mangá e anime no círculo das belas artes, como a pop art tinha feito com as imagens dos quadrinhos americanos e a propaganda nos anos 60. Seus quadrinhos, como Pure Trance, de 98, e Cinderella, 2000, combinam o estilo kawaii,
fofinho, né, olhos grandes e tal, com elementos perturbadores de horror corporal em painéis altamente decorativos e graficamente influenciados pela Art Nouveau. A própria Art Nouveau derivou parcialmente das gravuras do ukiyo-e, ou gravuras ilustrativas, com estilos de mangá. Então, juntou as duas. Inicialmente, um criador de quadrinhos, a Junko Mizono é uma mangaka mulher. Inicialmente, um criador de quadrinhos de terror corporal, Shintaro Kago, também criou vários quadrinhos experimentais, sendo o mais notório Abstraction, de 2000. Então, a gente tem aqui a Cinderella, que foi publicada pela Conrad no Brasil em 2008, uma página de Pure Trance, e, do lado direito, uma vinheta do Shintaro Kago. Talvez o mais importante criador de quadrinhos de arte japoneses, Yuichi Yokoyama, descreve seu trabalho como drawing time, tempo de desenhar, ou desenhando tempo, provavelmente. Seus neo-mangá simplesmente narram a travessia do espaço por grupos de indivíduos, por exemplo, os 3 personagens de Travel, que em 200 páginas tomam um trem, andam de vagão em vagão para encontrar assentos, observar a paisagem, né, paisagem, e, por fim, desembarcam uma estação à beira do mar. Tal progressão simples pelo espaço, ou melhor, space-time, né, espaço-tempo, é animada por personagens influenciados pela arte moderna e por um tratamento visual dinâmico, com linhas de movimento estilizado, luz refletida, explosão e efeitos sonoros graficamente potentes, que se combinam para criar sequências de grande dinamismo sequencial. Aqui tem 2 páginas do Travel, os personagens dentro do trem. A contraparte pode ser encontrada na cultura dos quadrinhos franco-belgas. A maioria de tendências narradas aqui, nesse texto, pelos quadrinhos de arte estadunidenses. Um desenvolvimento distintamente francófono foi o BAPO, ou Ouvroir de Bande Dessinée Potentielle, e começou com o movimento literário Oulipo, que é a mesma coisa. O Oulipo é literatura, e o BAPO, quadrinhos. O BAPO tem focado na criação de trabalhos restritos às formas pré-existentes, como os quadrinhos palindrômicos ou quadrinhos presos por restrições icônicas, segundo as quais alguns tipos de imagem, como as figuras humanas, são proibidas. Ou por iterações icônicas, nas quais um quadrinho é criado pela repetição de uma imagem única, um pequeno grupo de imagens. O Andy Warhol já tinha feito isso nos anos 60. Outro desenvolvimento significativo nos quadrinhos franco-belgas tem sido a fotonovela experimental, sendo o exemplo mais importante Droit de Regard, de 1985, de Marie-Françoise Plissat e Benoit Peters, que também é um teórico dos quadrinhos. Em suas 100 páginas de narrativa fotográfica sem palavras, descreve um conto misterioso e circular de amantes lésbicas e identidades fluidas, inspirado na narrativa do Nouveau Roman e do cinema da Nouvelle Vague. Recentemente, pode-se citar o trabalho do artista alemão Niklaus Ruck, que tem sido ativo em Gallery Comics. Talvez sua maior contribuição aos quadrinhos de arte até agora tem sido seu livro Spook, que pode ser traduzido como Ghost, ou Fantasma. A obra se apropria de 4 quadrinhos do Pato Donald e remove todas as figuras, balões de fala, recordatórios e efeitos sonoros, deixando apenas uma série de painéis retratando visões parciais de salas ou a paisagem urbana com um efeito melancólico surpreendente. Aqui a gente tem a capa do Droit de Regard, 2 páginas dessa narrativa,
a capa de Spook, do Niklaus Reg, eu não falo alemão, então não deve ser isso, e aquela experiência de tirar os personagens e deixar só o cenário, mobília, tal, das histórias do Pato Donald. Obrigado. Muito legal. Muito legal, Roberto. Alguém tem algum comentário? Temos aí podemos gastar uns 5 minutos aí de comentário, porque já avançamos no horário. Então, bem, eu acho que o artigo o capítulo do livro, na realidade, não me surpreende muito, porque eu acho que apenas ele evidencia as possibilidades da linguagem dos quadrinhos. Eu acho que mostra para onde o quadrinho pode ir e quantas possibilidades de exploração da linguagem podem ser encontradas, né? Poderia pegar 1000 outras aí. Então, acho que apenas valoriza, é um caminho que eu particularmente não aprecio, não sou da área de artes, então eu gosto mais de trabalhar o quadrinho como uma forma narrativa. Mas eu fico sempre surpreendido das possibilidades que a linguagem dos quadrinhos oferecem para aqueles que querem se mergulhar nela. Então, principalmente, os artistas que estão presentes podem testemunhar muito mais do que eu sobre os caminhos que os quadrinhos oferecem. E só por isso já justificam o estudo de quadrinhos e o seu aprofundamento. Eu concordo com o Valdomiro, justamente o que eu ia falar, que esse capítulo, a importância desse capítulo está em mostrar que quadrinho não precisa necessariamente ser impresso, ter uma narrativa, mas que ele é uma forma de arte, em todos os sentidos. É isso. Eu sempre costumo dizer que, na realidade, quando a gente vendo esse tipo de texto, por exemplo, que fala sobre vários aspectos nos quadrinhos, eu me surpreendo. Eu me surpreendo ainda mais com as possibilidades dos quadrinhos. Quando eu penso que já vi tudo em termos de histórias em quadrinhos, aparece alguma coisa que eu nem achava possível que pudessem fazer, e esses estudiosos da área de artes conseguem realmente enfocar esses avanços. Eu acho que isso é o grande, para mim, pessoalmente, é o grande fascínio dos quadrinhos, que eles sempre têm alguma coisa a nos mostrar. Você nunca pode dizer que conhece tudo de quadrinhos. Eu conheço, não tem mais nada para eu me surpreender com os quadrinhos. Sempre vai ter, né? Então, esse tipo de capítulo mostra exatamente esses aspectos. Sim. Valdomiro, tem alguma pergunta? Não vi nenhuma. Tem o Joaquim perguntando aqui. Cadê? Temos um pouco disso nos quadrinhos mainstream com os experimentos de Bill Sienkiewicz, concordo, nos anos 80. Ele continua até agora, mas ele está fazendo mais capas, mas ele continua fazendo quadrinhos. Sim. Ele usa colagem. Também tem o que faz as capas do Sandman, fez The Cage, do... Isso. O fascinante dos quadrinhos é que essa arte ela não precisa ter o carimbo para ser arte, né? O carimbo ajuda, vamos dizer, uma validação, mas não precisa desse carimbo, porque ele está lá, em todo momento você encontra. É arte sequencial, é arte gráfica, é arte literária, é tudo, né? Eu estava vendo o Lauro aqui, eu acho que o artigo do Lauro que a gente publicou na revista também mostra bem esse lado também, é um aspecto interessante, complementa bem esse capítulo. Aconselho que leiam também o artigo. Alberto Pessoa levantou a mão. Fala, Alberto. Boa noite. Não é apenas um insight mesmo, eu acho que também o poema Processo poderia ser dos elementos para ajudar a pensar um pouco esse quadrinho abstrato, porque o artigo, né, ele fala muito da questão mais voltada para artes, no sentido assim de discurso não verbal, né?
Mas tem alguns artistas que experimentaram bastante com a questão da poesia, né? E que poderia se juntar a essas influências, né? De repente. Andraus, por exemplo. O Cirne trabalhou bastante a questão do poema processo e a relação com os quadrinhos. Tá. Já faleceu. Já faleceu. Ainda bem. Então fica com o Robson Costa vai fazer a apresentação desse capítulo sobre quadrinhos de heróis no dia 2 de agosto. 2 de agosto. Tudo bem, Robson? Porque aí fica um pouquinho distante das jornadas, né? E daí vamos achar a pesquisa depois. Tirar foto todo mundo aí para presença. Assim, quem puder abrir aí a câmera aí para poder fazer uma foto bem bonitinha. Preparem a pose. Tem que dar tempo pro pessoal passar perfume. Legal. Vamos lá, tá quase, ó. Até o André abriu. Até o André, fazia tempo que não vi o André. Legal. Mês que vem vejo vocês pessoalmente aí, hein? Então, se Deus quiser. Papai já vem. Uma última curiosidade. Foram citados assim os quadrinhos de heróis. Todos que estão aqui já passaram pelos quadrinhos de super-heróis. Eu tenho certeza, todos nós. Mas quantos de nós ainda continuam acompanhando regularmente? Eu acompanho. Não tão regularmente, mas acompanho. Não tudo. São os personagens que eu gosto. Vamos lá, vou tirar a foto aqui, só um minuto. Vamos sorrir aqui, peraí. Aí o Lauro volta a falar aqui. 3, 2, 1. Legal. Isso. Fala, Lauro, completa aí o que você ia falar. Eu atualmente estou relendo toda a coleção antiga do Jonah Rex, aquele cowboy da DC dos anos 70. Bem interessante. Entre outros títulos, né? Sim, mas curiosamente, pelo mesmo autor que é responsável pelos clássicos dele do Faroeste, aquele mesmo Michael Fleischer, foi ele que escreveu aquela versão Mad Max do Jonah Rex, mas que durou pouco. Mas teve versão de terror, saía na revista Vertigo, sim, que era publicada pela Abril, escrita e saiu também histórias mais recentes pela Panini. Sim. Legal. Essa versão terror foi pelo Joe Lansdale, que é um autor de terror, mas era fã do Jonah Rex também. Foram 3 séries. E uma versão recente pela DC, ainda no Faroeste, né? Pelo Jimmy Palmiotti e Justin Gray. Foram 100 números. Foi bem longevo. O papai já vai. Eu só queria dizer que nós recebemos quase toda essa coleção em doação no Observatório. Em original e em inglês. Toda a coleção do Jonah Rex. Temos. Legal. Estou sendo requisitado. Requisitado, é assim a vida. Nós também. Então, boa noite a todos. Um prazer reencontrá-los. Bom fim de semana a todos. Bom fim de semana.